Oi gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Helena. Hoje eu vou falar com vocês os 12 livros que eu quero ler em 2021. Gente, 2021 tá aí, vamos fazer a meta acontecer esse ano, né? Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. A gente vai começar com 12 livros, pra ficar tranquilo, claro que eu pretendo ler mais do que 12. Antes de falar dos livros, se inscreve no canal. Já deixa um like aqui nesse vídeo, por favor, gente, pra ajudar com o engajamento. Se inscreva, ativa o sininho pra você receber quando tiver notificação de vídeo novo. Deixa um comentário aqui o que você quer ler em 2021. Me segue no Instagram, lá também eu vou postar algumas coisas legais sobre os livros que eu tô lendo, coisas que não vêm aqui pro YouTube. Também aviso quando tem vídeo, então caso você não receba notificação, lá no Instagram você vai ficar sabendo, ok? Então vamos aos livros! Primeiro livro que eu quero ler em 2021 é 1984, do George Orwell. 1984, esse livro aqui eu já ouvi falar 1 milhão de vezes. Não foi escrito em 1984, foi escrito em 1949. Então é um livro que vai falar de um futuro distópico, não muito distante, né, como a gente vê aqui no título, 84, 49, uns anos ali na frente. E esse ano eu tive o primeiro contato com uma distopia, que foi o Conto da Aia. O Conto da Aia foi a primeira distopia que eu li esse ano. E assim, gostei muito. Margaret Atwood. Esse aqui vai ter um regime totalitarista, a gente vai acompanhar os personagens principais aqui da história, vivendo, experienciando esse tipo de regime, como é viver no regime totalitarista, coisas do tipo. Então eu tô muito ansiosa pra fazer essa leitura. Apesar de ter ouvido falar muito dele, eu sei muito pouco sobre ele, isso é bom. É muito bom a gente começar leituras, né, sem saber o que é, do que se trata muito, porque a gente, né, é surpreendido, é muito legal. O segundo livro pra 2021 é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, conhecido também como Gabo. O Gabriel Garcia, ele é um autor latino-americano, né? Tenho muita vontade de ler Gabriel Garcia, já tenho ouvido falar dele também. E esse livro é um livro que vai contar, vai acompanhar ali a história de um triângulo amoroso. A gente vai acompanhar esse romance ali, mais ou menos, é um romance realista, então. Mas a gente vai acompanhar esse romance aí por uns 50 anos. E o pano de fundo, assim, dessa história, uma epidemia de cólera que teve na América Latina também. Se eu não me engano, foi ali no início do século passado, 1910, por ali. Quando eu ler o livro, eu vou saber melhor. Então é basicamente isso. O título já fala muito sobre o livro, né? Mas a gente tá falando de romance realista. E a gente sabe que o romance realista é aquilo, né? Não é conto de fadas. Eu li um romance realista no passado, eu comentei aqui com vocês, né? Nesse ano, quer dizer. Então a gente falou de um romance realista que foi O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Então a gente sabe que romance realista às vezes não acaba bem, e essa é a vida, né? Então a gente vai acompanhar esse triângulo amoroso aí por 50 anos. O pano de fundo dessa história é a epidemia de cólera. Pra quem não sabe o que é a cólera, é uma bactéria, geralmente, que infecta as pessoas, só seres humanos. E o que acontece é que quando as pessoas são infectadas, elas vão ter lá desidratação, vão sofrer e vão, tipo, meio que definhar até a morte. Então a gente teve surtos de cólera até hoje. Eu acho que a gente tem alguns surtos aí pelo mundo, mas principalmente a primeiro surto foi no século passado, aqui na América Latina, né? Então, aqui na América Latina, não vou da América Latina. Terceiro livro é Ao Farol, da Virginia Woolf. Sim, Virginia Woolf. Nunca li, só ouvi falar, mas ouvi falar muito bem. A Virginia Woolf, eu acredito que ela tem um estilo de escrita muito próximo do da Clarice Lispector, mas Ao Farol foi publicado em 1927, né, e vai contar a história da família Ramsay, numa das suas visitas a essa ilha lá que tem o farol. Então, basicamente conta sobre essa família, o que acontece com essa família, com as pessoas dessa família. Vai ter ali um tempo, né, que vai passar. O livro, até onde eu sei, tem um enredo simples, porém o foco ali da narrativa é mais nos monólogos dos personagens. Então, nesse livro vai ter fluxo de consciência, monólogo interior, então eu tenho uma certa curiosidade, porque eu nunca li livros com esse estilo de escrita e eu quero saber se eu gosto ou não, né? Eu vou dar uma chance. E o livro que mais me chamou a atenção, assim, de todos que eu ouvi falar de Mrs. Dalloway, de Orlando, mas Ao Farol foi o que me chamou mais atenção. Outro romancista aqui, modernista, né, é o James Joyce, ele também tá na minha lista. E o livro que eu vou ler do James Joyce é O Retrato do Artista Quando Jovem. Esse livro vai contar a história do Stephen, que a gente vai acompanhar desde criança até ele se tornar um jovem adulto. E basicamente o que eu vou falar é que esse personagem é como se fosse um alter ego para o próprio James Joyce. O James Joyce é um autor irlandês. Não li muitos irlandeses, mas assim, um deles é o meu favorito, que é o Oscar Wilde.
E esse ano eu li a Sally Ronan, que também é irlandesa. Então, assim, será que eu vou ter mais irlandês na minha lista de favoritos? Talvez. Quinto livro é O Apanhador do Campo de Seteio, do J.D. Salinger. Esse livro também é outro livro que eu ouvi falar muito. É um clássico, muito recomendado, muito lido, muito vendido. Basicamente vai contar a história desse menino, o Holden Caulfield. Ele estuda num colégio interno, vai muito mal e ele vai ser expulso desse colégio. Só que pra evitar ali um confronto com os pais, ele foge. Ele vai pra Nova York e a gente vai acompanhar ele aí na fuga dele aí. O que ele vai fazer, as pessoas com quem ele vai se encontrar, com quem ele vai conversar e tal. Basicamente, o que me interessa mais nesse livro é o próprio personagem. O livro é meio polêmico. Eu ouvi alguns relatos de que o assassino do John Lennon tava lendo esse livro após matar o John Lennon ali, né? E ele mesmo disse que Holden mandou ele matar o John Lennon. Então, não sei se essa história é verídica, há boatos de que provavelmente é, porque tava no filme, se eu não me engano. Tem o filme, então não é verdade. E também é um bom livro pra ler em inglês, porque tem uma edição bem baratinha bem baratinha não, né? Mais acessível. The Catcher in the Rye na Amazon, então eu fiquei mais interessada em ler ele em inglês. Então vai ser provavelmente o livro que eu vou ler em inglês no ano de 2021. Sexto livro, Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Big Expectations. Não recomendo que você tenha para o ano de 2021, mas leia o livro pelo menos. Então, assim, Grandes Expectativas vai contar a história do Philip Pirrip. Que nome é esse? Mas tudo bem. Então vai contar a história do Philip Pirrip, que é um menino jovem ali que perdeu os pais muito cedo. A gente vai acompanhar a vida dele ali naquela sociedade britânica da época vitoriana. A vitoriana foi aquele período, né, que a rainha Vitória reinou na Inglaterra. A era vitoriana teve publicações muito interessantes, como por exemplo da Drácula, né, de Bram Stoker. A gente vai ter muita literatura gótica sendo produzida na era vitoriana. Mas o Dickens, ele é mais assim um romance, um novelista, né? Então vai acompanhar a história do Philip Pirrip por mais ou menos uns 20 e poucos anos da vida dele ali e ver no que dá. Basicamente é isso. Eu ainda não li Dickens, eu tenho um conto de Natal aqui. Sétimo livro é Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago. Tentei ler Saramago esse ano, um pouco desafiador a princípio, tá? Não se deixe abater por essa diagramação. A diagramação aqui não tem um respiro, gente. Mas é muito bem escrito, né? A gente tá falando de José Saramago. Então é uma leitura muito prazerosa. Prazerosíssima. E eu quero ler muito o Ensaio sobre a Cegueira porque é um livro com uma temática fantástica, né? Esse livro ganhou o Nobel de Literatura em 1998 e teve uma adaptação pro cinema com o Mark Ruffalo, se eu não me engano, em 2008. Esse livro vai contar a história de um pessoal, uma galera, e que do nada você vai ter uma epidemia de cegueira branca. Basicamente assim, o que aconteceria se todo mundo ficasse cego? Até onde eu ouvi falar de quem leu e de quem fez review no YouTube, né? É um livro muito difícil. É um livro cruel, é um livro que você lê, que você não consegue largar, mas que depois também, né, você quer distância. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser uma leitura interessante. E eu já tô, assim, querendo ler esse livro há muito tempo pra poder reassistir o filme depois. O próximo livro é outro livro do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Fala também muito desse livro. Ele é de 1967, ganhou o Nobel da Literatura em 82. E, gente, esse livro é considerado, assim, um dos mais importantes da leitura latino-americana. Extremamente recomendado, extremamente vendido também. Vende muito esse livro até hoje. Vou comprar em breve. E o que basicamente acontece aí nesse livro é que a gente vai acompanhar a família por 100 anos. Uma família ali por 100 anos, que são os Buendia. E a gente vai ver as gerações de Buendias ali vivendo. Nono livro da minha lista é Senhor das Moscas, do William Golden. Um clássicozinho também, né? Que a gente escuta falar aí. Esse livro, gente, foi publicado em 1954. Também ganhou o Nobel em 1983. E esse livro vai contar a história desses meninos que estão evacuando ali, tá tendo uma guerra no Reino Unido. Só que aí o avião deles bate numa ilha, os adultos morrem e essa ilha fica lá cheia de criança. E aí, meu filho, o que vai acontecer? Não sabemos, teremos que ler pra descobrir. Eu achei interessante. E aí, basicamente é isso, a premissa do livro. O que acontece com um bando de meninos sozinhos numa ilha, sem adultos? Quero ver muito mesmo. Esse é um dos livros que eu tô, assim, com muita vontade de ler. 10º livro, não podia faltar meu queridinho Stephen King. Não seria um ano de leitura se não tivesse Stephen King, né, gente? De lei! Então aqui eu tenho Misery. Esse ano eu li, né, sobre a escrita aqui. Aí ele vai falar sobre esses livros dele, que ele escreveu, como ele escreveu, de onde que veio a ideia. Já tem review aqui no canal, então assim, assistam. Muito legal mesmo esse livro. Foi uma das minhas melhores leituras desse ano, sem dúvida. Tá, então assim, Misery vai contar a história desse escritor, Paul Sheldon. Ele vai sofrer um acidente ali na estrada e ele vai ser socorrido por essa enfermeira, Annie Wilkes. A Annie Wilkes vai socorrer o Paul e aí acaba que uma situação ali vai dar merda, né? Vai dar merda. Porque ele vai se ver ali preso, né? Vai se ver ali sequestrado, na verdade, impedido de ir embora. O que vai acontecer com esses dois?
Só lendo pra saber. Tem um filme? Tem um filme. Tem um filme com a Kathy Bates, que eu falo da Kathy Bates, e talvez as pessoas não lembrem, não saibam quem é. Mas a Kathy Bates é uma atriz maravilhosa que fez American Horror Story, e ela fez esse filme, ela ganhou um Oscar por essa atuação. Então assim, muito bom, já quero ler e assistir o filme logo em seguida. 11º, Madame Bovary, do Gustave Flaubert, francês. E o Madame Bovary é um livro que eu nunca tinha ouvido falar até eu assistir o filme. Eu vi esse filme e eu fiquei, interessante. Porque eu tinha uma certa relutância com esse tipo de romance, mas aí eu fui ver e era totalmente diferente. Ela mete o louco, total. E é muito legal. É um filme que você assiste e você fica assim, caraca, só dá merda. E a Madame Bovary, ela é essa menina que, assim, ela é meio iludida na vida, né? Vai casar, e ela acha que o casamento vai ser... Ela criou uma expectativa pro casamento, né? E o casamento foi chato, ela ficou grávida, cansou da vida de casada, ela mal dava atenção pra filha, né? E aí, logo em seguida, ela teve amantes, ela começou a gastar muito dinheiro, ela queria fugir com o amante. Foi tipo assim, né? Foi um escândalo esse livro, né? Porque saiu, o próprio Gustave, ele foi levado à corte, né? Pra se explicar, tipo, querido, o que você tá escrevendo aí? Essa mulher criticado demais. E ele dizia, eu sou Madame Bovary, né? Porque acharam que ele tava falando de alguém, né? Ainda mais de uma mulher. Já pensou se existe uma mulher nessa época que faz essas coisas? Menina, ó. Ia para a fogueira. Porque foi em 1856, olha só, que ele publicou esse livro. Então, assim, polêmico, né? Já quero ler, já tá na minha lista. 12º, O Fantasma da Ópera, do Gaston Lavaux, outro francês aqui. O Fantasma da Ópera foi publicado em 1910. Por incrível que pareça, não é tanto tempo atrás. Porque, gente, já fizeram tanta adaptação desse livro que eu fui procurar a data que foi lançada. Eu achei que deve ser de 1800. Não, é do século passado. Recente, praticamente recente. Mas, assim, fez um sucesso essa história, né, na Broadway, com musicais. Não assisti nenhuma adaptação ainda. Tenho vontade? Tenho. Por quê? Romance gótico, gente. Adoro! Então, assim, esse livro, até onde eu sei, ele foi inspirado em fatos reais da Ópera de Paris. Deve ter sido, assim, uma lenda, uma história. Porque a vida imita a arte, né? A arte imita a vida. A arte imita a vida. Oscar Wilde que falou que a vida imita a arte. Então, tem esse cara aí, o Eric, ele é um fantasma. O fantasma da ópera, ó. E aí ele vai se apaixonar por uma menina que canta lá, que eu não lembro o nome dela. Vai casar com ela. Então é sobre amor, sobre paixão, sobre música, sobre ópera. Quero ler, talvez eu não goste não sei. Então é isso, gente. É isso. 2021 tá aí. Fé. Né, a gente vai continuar falando sobre livros aqui no canal. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se você ficou animado com algum livro aqui. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, me segue no Insta. Deixe um comentário aqui, eu quero saber de vocês, o que vocês querem ler em 2021. Então assim, se você tiver sua listinha, compartilha aqui com a gente. Um bom ano pra vocês, de muitas leituras, muitas aventuras. Tirem esses livros da estante, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo. Tchau!